Tem muita coisa que a faculdade de medicina não te ensina. Olá, sou Breno Knop, cirurgião plástico, especialista em contorno corporal aqui em São Paulo, e hoje a gente vai falar de um tema diferente. A gente vai falar sobre o que a faculdade de medicina deixa de ensinar pra gente. A gente tem uma formação muito técnica na faculdade de medicina, você aprende muito a examinar o paciente, a operar, a saber conceitos complexos sobre anatomia, fisiologia, tudo que envolve as doenças e os tratamentos das doenças, e a gente é muito preparado tecnicamente. Mas tem uma outra parte que fica muito de lado nas faculdades de medicina, e pelo menos no meu tempo era assim, espero que já tenha melhorado, mas nós vamos para o mercado de trabalho sem saber muita coisa que a gente vai precisar. Principalmente nós que vamos montar um consultório, que a gente vai ter que empreender e ser o empresário da nossa própria empresa, que somos nós mesmos os médicos. Então assim, tem muita coisa que a gente não aprende na faculdade. Por exemplo, gestão de pessoas, porque quando você vai ser médico, quando você vai montar um consultório, você vai ter uma secretária, se você é cirurgião, você vai ter uma instrumentadora, vai ter um médico auxiliar. Tudo isso são pessoas que trabalham e dependem do seu trabalho para que a gente consiga desenvolver uma atividade médica. E, além disso, outra coisa que também que é totalmente abandonada na faculdade de medicina é a parte de finanças, né? A relação com o dinheiro é uma coisa que é praticamente um tabu, não se fala em finanças, não se fala em relações comerciais na faculdade, como se a medicina fosse um sacerdócio, você tem que ser um monge e praticar a medicina. Então, assim, na realidade, a medicina ela é um meio de trabalho, e como uma empresa, ela tem que ser remunerada, até para que você sobreviva e consiga oferecer um trabalho de qualidade para as pessoas que vão chegar até você. Então, a gente precisa administrar a nossa empresa do ponto de vista financeiro e comercial de uma forma eficiente, e a gente não aprende isso na faculdade também. É uma grande falha que a gente tem na nossa formação e a gente vai aprendendo isso no dia a dia, né? Muitas vezes naquele método de tentativa e erro, tentando acertar, errando muito, sem saber muito de como funcionam as regras de mercado com relação a convênios, com relação a hospitais, com relação até ao seu posicionamento em relação ao mercado de trabalho na área de saúde. Outra coisa que a gente também tem pouco desenvolvido durante a nossa formação como médico é a parte de comunicação e marketing, de como você expor e mostrar o seu trabalho. Primeiro porque isso era muito vedado pelo Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. Então existia sempre aquela preocupação de que você não pode demonstrar ou não pode mostrar o seu trabalho, que atualmente isso já mudou um pouco. Mas mesmo assim, com o avanço das mídias sociais, isso ficou praticamente impossível você não recorrer a esses recursos para mostrar o seu trabalho. E outra coisa que era muito ruim, que era muito discutida, o médico não podia mostrar o seu trabalho, mas qualquer outro profissional poderia mostrar os seus resultados. Isso gerou uma competição muito injusta, porque assim, a gente viu vários profissionais de outras áreas invadindo áreas da medicina, expondo o seu trabalho de uma forma errônea e às vezes até de uma forma insegura para os nossos pacientes, e nós que fazíamos um trabalho honesto, correto e ético, a gente não podia expor esse trabalho por conta das limitações do CRM e do Conselho Federal de Medicina. Hoje em dia isso já está mudando, graças a Deus essa realidade está um pouco melhor, mas mesmo assim a gente também não foi preparado para expor o nosso trabalho. Então hoje os conceitos de comunicação e de marketing e até de posicionamento de mercado são questões que estão sendo cada vez mais importantes na formação do médico e no dia a dia do trabalho do médico. Diante dessa realidade, o que nós tivemos que fazer para superar essa deficiência da nossa formação? Foi ou aprender na prática, com o método de tentativa e erro, e aí muitas vezes a gente investia em recursos errados, acabava gastando muito dinheiro de forma equivocada, né, ou contratando profissionais que não eram os mais adequados naquele momento, para o momento que você estava da sua clínica, do seu consultório ou da sua vida profissional. E a outra forma que a gente tem são os cursos e mentorias para tentar sanar essa lacuna de conhecimento que a gente precisa tanto para fazer o nosso negócio funcionar de uma forma eficiente e saudável. E foi por isso que nós criamos esse projeto agora
de mostrar um pouco daquilo que nós aprendemos nesses cursos e nessas mentorias de business médico, que envolve tudo isso, essa parte de gestão de pessoas, gestão da sua clínica, finanças, parte comercial, a parte de comunicação, a parte de marketing. Eu fiz o quê? Um apanhado de tudo que eu aprendi nos cursos que eu fiz e principalmente baseado num curso chamado BMEX, que é um curso realizado anualmente pelos meus amigos Dr. Ícaro Samuel e Dr. Daniel Botelho, que fazem um curso fantástico, pegando profissionais de várias áreas que não são médicos e alguns médicos também, falando desses temas que ajudam a nos orientar para o que há de melhor em todas essas questões que a gente precisa de ajuda. Então, esse projeto que a gente vai apresentar agora, todas as quartas-feiras aqui no YouTube, é justamente para isso, para dar uma pincelada de cada um desses assuntos, para você ficar a par desses conhecimentos que eu acho que vale muito a pena para nós médicos e para vocês que vão começar a empreender na área de saúde. E a primeira entrevista que a gente fez foi com a Cláudia Brandão, que é especialista em mercado de luxo. Você não pode perder essa entrevista, principalmente para você que tem a intenção de entrar nesse segmento do mercado. Cláudia Brandão, que é especialista em mercado de luxo, deu uma palestra incrível para a gente e agora a gente vai fazer algumas perguntas para mostrar a opinião dela como especialista e como a gente pode utilizar toda essa experiência na medicina e no atendimento dos nossos pacientes. Como o médico deve criar uma jornada e uma experiência de excelência durante a consulta médica e associar isso com a marca do médico. Ótimo, acho que antes de mais nada, doutor Breno, tem que ter muita autenticidade na construção desse processo, o que significa o seguinte: qual é a cultura da sua clínica? Qual é o seu jeito de fazer as coisas? Então, quando o paciente entra no universo onde ele sente que existe uma razão dentro que permeia tudo aquilo, uma cultura que permeia e que é autêntica para a história do médico, para o serviço que ele quer proporcionar, isso já é diferenciado. Aí, claro, você tem que entender qual é o perfil do seu cliente e o que tem valor para ele. Quais serviços realmente agregam valor na experiência dele. E a outra pergunta é como o médico deve se posicionar nas mídias sociais, ou como ele deve se expressar nas mídias sociais para se posicionar como uma marca de luxo no mercado. Olha, também assim um ponto super importante. O cliente, ele não entende o tecniquez, eu brinco, né? Os termos técnicos. Então você tem que falar de uma forma que o cliente queira ouvir, queira entender que aquela cirurgia, aquele procedimento faz sentido para o objetivo que ele tem, que é geralmente elevar a autoestima, ter uma vida mais alinhada com a forma, o objetivo, né, que ele tem de vida, o estilo de vida também, aquilo que vai fazê-lo sentir-se melhor. Então eu vejo assim um grande erro dessa área de vocês e outras áreas que são muito técnicas, é querer explicar informações que fazem mais sentido para vocês do que para o próprio paciente. Perfeito. Então, estar ali mostrando que sim, a capacidade técnica é alta, formações, experiências até fora do Brasil, mas também muito daquilo que você valoriza, como que é o seu próprio estilo de vida. Ninguém precisa se tornar um influencer, mas o cliente hoje, nesse patamar, ele se conecta muito por valores. Certo. Então, entender quais são seus valores, quais são os rituais da sua clínica, aquilo que você faz questão que aconteça na jornada do paciente, porque isso faz sentido para você. Quando o paciente sabe disso, ele começa a tomar uma decisão muito mais consciente e alinhada com aquilo que ele valoriza, que ele vê refletido nos valores, na cultura da sua clínica e em você próprio. Perfeito. Uma das coisas que eu sempre valorizo demais na minha consulta é que segurança vem sempre antes de qualquer outra etapa do seu tratamento, do seu procedimento. Então, segurança é um pilar essencial para mim, né? Isso eu trago já da minha formação anterior, que é de engenharia, e eu sempre deixo isso muito claro para o paciente. E para o paciente, às vezes, ele não está tão interessado nisso, mas para o acompanhante, por exemplo, às vezes o marido, ele está muito mais preocupado com a segurança do que com a estética, né? Mas isso é um valor que para mim vem antes de tudo, eu sempre deixo isso muito claro para os meus pacientes. Eu acho que isso também ajuda justamente isso, a fortificar esses alicerces e essas premissas que são do meu trabalho. Sim. Então assim, eu nunca vou colocar você em risco para te deixar mais bonita. A tua segurança vem antes da tua beleza. Você acha que isso é uma coisa importante a ser ressaltada em toda consulta? Acho sim. Por quê? Porque se isso é um valor muito seu, isso já é posicionamento. Sim. Ou seja, você já está deixando claro para quem está te acompanhando, ouvindo ali,
que você não fará uma cirurgia a qualquer custo. Isso já desencoraja um público que quer passar por um processo e está apenas procurando alguém que faça, independente de quais serão os riscos para a vida dela. Então eu acho que isso é excelente porque ao você se posicionar, você já desencoraja o perfil de público que você não vai atender. Isso significa um tempo valioso para você para atender as pessoas que se relacionam com esse valor.